Glória a Deus. Irmão, sempre nós já sabemos que é de praxe da nossa igreja aqui neste lugar falar sobre família. Eu acredito que todos sabem quanto nossas famílias são carentes. É o alvo maior do nosso adversário, é a nossa família. E família abrange todas as áreas da vida humana, na caminhada. Pai, mãe, filho, trabalho, saúde, convivência, matrimônio. Tudo quando se trata de família, abrange tudo. Por isso que a gente vai entendendo com toda a simplicidade por que a família é um alvo maior do que do nosso adversário. Ele odeia a família, porque a família é uma instituição divina. A família é uma instituição de Deus, então ele odeia. O casamento, ele odeia, porque o casamento é uma instituição divina. Então, eu entendo, acredito que vocês também, que se a gente pudesse 24 horas e estar ouvindo palavras sobre família, eu acredito que a gente teria mais forças para superar, para vencer as adversidades que o mundo traz contra nós, contra nossas vidas, contra nossas famílias, porque até a igreja é família, não é? Então, tudo isso é uma situação que a gente precisa compreender profundamente, o quanto precisamos orar pelas famílias, pela família dos nossos irmãos, pela família da igreja. Porque a oração tem poder e são os ensinos que o Senhor deixou para nós. A oração. Jesus Cristo é esse maior exemplo, não é, de oração. Jesus, quando ele foi para se preparar para receber os nossos pecados, a oração dele foi tão intensa, como a gente sabe, que o seu suor foi suor de pingos de sangue. Veja que intensidade de Jesus na sua oração, o quanto a oração tem poder para que a gente possa superar, não é, as dificuldades da vida, e a família, a igreja de Cristo é esse alvo maior do adversário. Mas para tudo isso, que nós íamos caminhando desde o início desse mês, a igreja de Cristo vivendo a vida de santidade, a família é o ponto crucial da santificação. Porque se nós santificarmos a nossa família com a palavra de Deus, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes de santidade, nós vamos contagiar todos os membros da nossa família em uma vida de santidade. Tudo isso nós, irmãos queridos, temos esse compromisso de fazer com que nossos familiares, as famílias dos nossos irmãos, possam serem tomadas pelo poder da santificação, que é a palavra de Deus que santifica. Não foi assim que Jesus disse em João 17:17? Santificai-vos na verdade, porque a verdade é a tua palavra. Então é essa palavra que reina em nós, que precisa reinar integralmente no lar, no casamento, na vida, de uma forma geral, para que a gente seja santificado. Agora nós vamos ler aquele texto que eu comecei a ler, em Mateus 22, do 8 ao 14. Está escrito assim, Mateus 22, do 8 ao 14. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não tinha vestes nupciais. E perguntou-lhes: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-vos de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas.
ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta é uma parábola das bodas que Jesus traz aos seus discípulos e hoje o seu Espírito traz a nós pelo poder da sua santa palavra. Nessa parábola que Jesus leva aos discípulos, ele revela a culpa de Israel, irmão, ao rejeitar o convite para entrar no reino. Esse é o significado dessa parábola que Jesus conta para os seus discípulos e que essa parábola hoje chega até nós para entendermos a rejeição daquele povo de Israel, daquele povo que vivia naqueles dias de Jesus, a respeito do reino, um convite do Senhor para que eles recebam o reino, cheguem até o reino. E eles rejeitaram. E aí acontece o que a gente sabe na nossa vida prática, que toda atitude tem uma recompensa. Tudo aquilo que fazemos tem resultados. Esses resultados ou essas recompensas são boas ou são ruins. E é o que Jesus ele relata nesta parábola, que eles rejeitaram aquilo que Jesus estava levando a eles para uma aliança, para uma consciência de uma vida santificada, para uma consciência de uma vida ligada a Ele. E eles rejeitaram esse convite para a entrada no reino. Então, queridos irmãos, como resultado, a nação se perdeu. E seus privilégios, perdeu seus privilégios e testemunharia da destruição de Jerusalém. Quando Deus estava me trazendo essa palavra para a gente meditar, eu não pude deixar de lembrar dessa caminhada hoje, os momentos que hoje nós estamos vivendo. Quantos a gente pode ver no dia a dia da vida rejeitando esse convite de Jesus? E por eles rejeitarem, quantas recompensas ruins chegam até eles? Famílias chamadas e escolhidas a santificar. O texto que nós lemos diz assim: então disse ao seu servo, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas, quantos encontrares? Quer dizer, todos. O que é que a gente vai entendendo? Que nos dias que nós estamos caminhando, todos estão sendo convidados. Mas muitos têm rejeitado. Isso é um conhecimento nosso na prática da caminhada hoje, onde nós estamos. É no trabalho, é na comunidade, é no dia a dia da vida, aonde nós andamos. E muitos até rejeitam. Eu vi, foi alguém que me contou uma situação de um pessoal, acredito que foi Valneide, estavam num lugar, até numa festa, e algumas pessoas estavam distribuindo as mensagens do Senhor, os folhetos. E teve uma dessas pessoas, um militar, que recebeu esse convite e pegou na frente da menina, rasgou e jogou fora. Esse caso passou até na televisão. E logo, logo, ele foi assassinado. Não quer dizer que Deus mandou assassinarem ele. Mas a gente sabe que a guarda de Deus é sua palavra. No Salmo 91, verso 4, a última frase que a gente se compartilha aqui, que a fidelidade de Deus é o nosso escudo. Então, essa palavra, as promessas de guarda, de segurança de Deus, ela protege. Mas quem rejeita, como vai ser protegido, se você não recebeu? É o cuidado hoje que Jesus tem, como teve naqueles dias, para que a gente possa crer e confiar nas promessas de Deus, para que a gente aceite Ele como verdadeiro Senhor de nossas vidas. A gente não pode querer entender que basta estar dentro de uma igreja. Nada disso. A gente tem que entender que está na igreja porque somos santos.
Porque fomos chamados, escolhidos, famílias escolhidas de Deus a se santificar. Hoje nós estamos sendo mais santificados. É o que falamos em princípio. Nós estamos no aperfeiçoamento. Nós estamos nos aperfeiçoando. Mas infelizmente, como ouvimos aqui por essa parábola de Jesus, a parábola das bodas, dessa festa, os convites, mas muitos rejeitam. Muitos têm desfeito os valores reais das Escrituras. Procura fazer e viver da forma que entende. E onde está a nossa reverência à palavra de Deus? Aonde? E depois queremos questionar com Deus, esquecendo daquilo que a gente pratica de rejeição. São esses conselhos, através dessa parábola, que nós vamos trazendo para nós hoje. Esse aperfeiçoamento, esse revestimento da nossa vida e da nossa família. Cada um que está aqui é responsável pelo seu lar, pela sua família. Não importa se seja o filho, se seja o pai, se seja a mãe, se seja o marido, se seja a esposa. Nós somos responsáveis pela família. E é por isso, queridos irmãos, que a gente crê e confia na palavra de Deus. E ela precisa ser guardada em nosso coração, para que a gente possa aplicar no dia a dia da nossa vida. Quantas famílias dependem de ouvir uma palavra? Nesse rapaz da gráfica que eu fui, conversando com ele, tudo, eu tenho ele até no meu zap, eu botei ele no meu zap e mando mensagem, e disse, eu sempre tenho enviado mensagem, o senhor tem visto? Ele está, tenho vendo. E aí eu dei uma palavra para ele ali rapidinho para ir embora. Eu ouvi, ele não falou na minha frente, que eu já tinha dado as costas e eu saí. Eu ouvi quando ele disse, era o que eu estava precisando. Quer dizer, quanta gente carece de uma palavra de Deus através de nossas vidas. Aí você olha para dentro da sua casa, para a sua própria família, para seu esposo, para sua esposa, para seus filhos. Olha o quanto, irmãos queridos, nós precisamos compreender, porque nós somos famílias escolhidas a santificar. Quer dizer, nós temos que santificar a nossa casa, nós temos que santificar o nosso lar. Eu me lembro que Paulo, queridos irmãos, ele fala, não é, aos Efésios, nesse capítulo 1 que nós fizemos a leitura, a questão dos escolhidos. Você viu que nós lemos aqui já, hoje, na leitura bíblica. Esse primeiro capítulo de Efésios, ouvimos um pouco de Filipe no dia que esteve aqui com a gente. O quanto, irmãos, nós devemos reconhecer a honra que Deus trouxe a nós, nos escolhendo. E agora a gente com esse papel de santos que somos, santificar a nossa casa. Nós não podemos desistir. Sei, por essa parte física, humana, a gente pode dizer, é difícil, mas eu sempre faço esse questionamento. Mas nós temos o poder do Espírito Santo. Ele é o poder transformador, que pela palavra de Deus, ele convence a mudança das vidas. Então nós temos esse Espírito Santo em nós temos essa palavra em nosso coração, para que ela seja revelada em nossa casa e o Espírito Santo leve ao coração deles. Mas é preciso a gente ter essa disposição, ter essa compreensão que eles necessitam. Sempre compartilho muitas das vezes, que se hoje eu estou aqui porque alguém um dia falou, um dia alguém pagou um preço, um dia alguém trouxe para mim essa palavra, um dia alguém orou por mim, que eu creio que também com vocês todos, da mesma forma. Agora é hora daqueles que estão dentro da nossa casa, da família de Cristo, a família da igreja, de a gente não desistir de ninguém. Que a gente precisa, queridos irmãos amados, e Jesus ele fala por essa parábola para ensinar que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas dos seus filhos. Esse foi o propósito do Senhor. E essa é a compreensão nossa. Jesus começa a pregar ensinando
o que quer dizer em comparação a essa história que ele conta. É o que Jesus queria falar. Jesus fala que os herdeiros do reino são aqueles que foram chamados, mas também alguns daqueles que rejeitaram, por isso foram oferecidos a outros. Lembra que a parábola deixa bem clara. Os que rejeitaram, mas foram oferecidos a outros. Infelizmente, é a situação que vive hoje a terra. Quantos têm rejeitado? E os que rejeitam, a gente passa para frente. Lembramos que Jesus diz, quando você chega na casa de alguém ou fala com alguém, e se ele não quer ouvir, ele diz, você tira a poeira, sacoda a poeira, bata as sandálias e vá para frente, levar outro. Porque é pela fé. As pessoas precisam crer na verdade de Deus, crer no seu Filho Jesus Cristo. Mas nós, como esses hoje, escolhidos, os discípulos, porque era assim que Jesus estava ensinando aqueles discípulos, a gente precisa ter essa prática. Ouvimos já hoje que amanhã é um dia de um culto, e toda a última quinta-feira é evangelístico. É o papel da igreja, é o papel nosso. Que vocês, irmãos queridos, animem um ao outro a participarem da evangelização, a participarem dos cultos nos lares. Como quinta-feira nós tivemos ali na casa daquela senhora chamada Fernanda, uma senhora carente, que enfrentou batalhas de enfermidade, de problemas e dificuldades no lar, mas que abriu as portas. Ela não rejeitou. E a igreja teve fazendo o seu papel. Os discípulos de Cristo teve ali mostrando e falando. Agora cabe a ela a rejeitar ou aceitar. Mas a igreja, como a sua missão, ela se cumpriu. Ela fez o seu papel. Então, irmãos, nós entendemos que quando nós, como família, somos chamados, precisamos, irmãos, estar devidamente vestidos de roupas nupciais. A parte dessa parábola fala que tinha alguém ali que ele presenciou, que não estava vestido com as roupas nupciais. E ele foi perguntado o porquê. E qual foi a resposta? Nenhuma. Ele ficou mudo, como diz. Isso. Então são questões importantíssimas que a gente precisa trazer para a gente analisar, para a gente entender, queridos irmãos e amados, que a gente precisa ter essa vida santificada para que outros também sejam alcançados para participar dessa festa das bodas. Já que a irmã Josefa teve conversa comigo agora, ela vai lembrar. Quando é que vai ser essa primeira festa com Jesus Cristo pessoalmente? Sim, quando ele estiver descendo nas nuvens. Muito bem. Então vai ser essas bodas, a primeira boda com Cristo ali. A festa. Agora nós temos que estar assim, como diz a parábola, com roupas nupciais. Quer dizer, santificados, purificados, limpos. E acredito eu, que em breve, o que nós estamos vendo acontecendo entre as nações, no dia a dia da vida e na vida da igreja, podemos entender que são evidências da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos entender isso. Então, queridos irmãos, precisamos, como esses escolhidos, estarmos devidamente vestidos. Olha o que disse Jesus, revelando a João ali na ilha de Pátmos, no capítulo 3 de Apocalipse, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas,
para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Estarmos prontos, santificados, para esse dia do encontro com Jesus Cristo. E essa santificação, como falamos sobre a família, chamada a santificar, nós temos que zelar pela nossa família. Eu amo minha família, eu estou falando aqui com a expressão da minha voz, mas preciso amar não só com a expressão da minha voz para testemunhar, mas também testemunhar com a minha prática, com o meu exercício de vida santa, santificando o meu lar, a minha casa, o meu casamento, a minha família. Vamos jogar fora essa palavra que é difícil? Porque nós já somos convertidos. Nós já temos o Espírito Santo em nós já temos a palavra que santifica, nós já temos o poder de Jesus para falarmos na autoridade dEle. A gente pode pegar essa palavra e jogar fora, jogar no lixo. O que precisamos é fazer essa nossa fé crescer, essa coragem, e levar a nossa família, ao nosso lar, a família da igreja, a família do povo que ainda estão perdidos, a ouvirem essa mensagem. A mensagem das boas novas. Então, queridos irmãos e amados, mas entendam uma coisa, que mesmo que cada um de nós, que ouve o Evangelho, tenha sido convidado, mesmo que muitos queiram alegrar, que estão no reino, mas uma coisa a gente tem consciência, só poderão fazer parte dessa eternidade no reino de Deus, o que estão vestidos com a justiça de Cristo, com essas vestes nupciais. Só alcançarão quem tiver assim, vestido com as vestes nupciais. Veja o quanto Deus, Ele se preocupa com a gente. E aqueles que estão vestidos com as suas vestes nupciais serão apresentados ao Pai. Serão apresentados ao Pai. É o que a gente precisa entender para revestirmos, irmãos queridos e amados, essa nossa vida cristã. Vou repetir. Não só estar aqui dentro do templo, mas ter uma vida santificada. Porque só com essas vestes nupciais é que você vai alcançar as famílias, começando pela sua. Esse procedimento, essa conduta de vida cristã, ela tem que ser de uma forma que glorifique o nome do Senhor Jesus. É essa parábola do reino que Jesus fala, que Jesus mostra. Quando Deus nos procura, é porque Ele nos ama. A própria palavra diz que quem ouve a palavra de Deus, porque é de Deus. Lembra dessa parábola que muitos rejeitaram, porque não era de Deus. Lembra daquela parte que sempre falamos aqui, em João capítulo 8, descendo ali também, no verso 30, 31, quando Jesus tem um encontro com aqueles fariseus prosélitos, que eles começam a dizer que são da fé de Abraão, que começam a dizer que é filho de Deus. Jesus disse, vocês são filho do diabo. É o que a gente vai entendendo cada dia. Porque até podemos enganar a nós mesmos, mas a Deus a gente não consegue. Essa vida de santidade, a família santificada, ela procede de uma conduta exemplar, onde glorifica a Deus, onde faz com que as vidas também sejam transformadas, aquelas que estão ao nosso lado. É o que a gente vai vivenciando isso. Somente, irmãos, é doloroso ver isso. Eu não queria trazer isso, mas precisamos compartilhar. Somente as famílias escolhidas,
as que vivem a palavra de Deus com temor, estarão presentes na ceia da boda do Cordeiro. Somente essas famílias. O quanto a gente precisa nos deixarmos sermos chamados a observações, a grandes analogias em relação ao que fala Jesus por essa parábola. Para que a nossa família que a gente declara que ama, os nossos irmãos que a gente declara que ama, ajudar e abençoar as famílias. A coisa é muito séria, irmãos. E só conseguimos abençoar se tivermos santificados. Só conseguimos levar para dentro de casa, para a família, a bênção da salvação, se começarmos de nós a nossa vida de santificação. Então, queridos, Deus é extremamente imparcial, não dá preferências, não faz acepção de pessoas, ou seja, não tem mais amizade com um e menos com outro, não abençoa mais a um do que ao outro. Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama a todos por igual, mas como fala a parábola, muitos rejeitam, muitos não aceitam. Infelizmente, nas igrejas de Cristo você ainda pode encontrar alguém com o nome de crente, mas é incrédulo. Porque não pratica, porque não aceita, rejeitam conselhos, disciplinas, orientações, doutrinas, que vai lhe salvar e salvar a sua família. Infelizmente ainda podemos encontrar. Eu acredito que todos podem dizer isso. Ah, pastor, eu não quero encontrar, eu também digo. Eu não quero, mas encontra. Nós não queremos, mas encontra. Porque o propósito de Deus é salvar todos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se nós hoje somos santificados, temos que começar da nossa Jerusalém. Começar do nosso lar, do nosso casamento, da vida dos filhos, dos cônjuges, o matrimônio. Agora é hora da gente levar isso. Também ajudar as famílias, os lares dos nossos irmãos. É preciso. Ao invés da igreja estar debaixo de fofoca, de conversinhas, de picuinhas, de coisa que desagrada a Deus e vai lhe levar você ao inferno. É buscar a santidade e viver a vida de santidade. É pregar a palavra de Deus, levar as novas, dar um bom testemunho. E a gente pode lembrar, com tristeza, mas que é a realidade, e é Deus que fala, que os perdidos serão como grão de areia do mar. Então a gente para e diz, meu Deus, por que isso? Mas são a rejeição. É o que está se pregando, eles estão rejeitando o reino. E o reino dos céus é Jesus. Quanta coisa a gente está vendo no dia a dia. É, meus queridos, não deixamos para a última hora. Porque a última hora vai ser difícil conseguir a salvação. A última hora vai ser impossível. A hora é essa. Quem está aqui na igreja hoje que eu chamei para vir? Levante a mão. Ninguém. Mas quantos estão aqui que vieram aqui hoje que o Espírito Santo chamou? Levanta a mão. Como nós temos segurança disso, está vendo? Então é hora da gente colher o que Ele chamou para você ouvir, para você aprender, para você viver uma vida de santidade no seu lar, na sua família, na família da igreja. É Ele. Também posso dizer que eu não recebi telefonema de irmão nenhum, perguntando se eu viria à igreja hoje. Mas o Espírito Santo me convidou, como convidou todos vocês. Meu irmão querido e amado, não é? E ele é mais novo do que eu, não é?
Não, 1 ano só, agora me lembro. Eu tenho 67, então são 2. Eu pensei que você já tinha 70. Ele está pedindo calma. Mas esses seus cabelos brancos, né? Mas ele esteve na minha casa um dia desse aí. Ele disse, um dia eu vou lá na igreja que eu quero ver você pregando. Sabe por que você me viu pregando? Para glorificar o nome de Jesus Cristo. Para louvar o nome do Deus vivo de Israel. A gente viveu a pré-adolescente, adolescente, jovens, e assim fomos. Jogamos muito bola junto. Tudo sabe aonde? Salgado. No interior, lá no sítio. O sítio do avô dele era vizinho do sítio do meu avô. Muita piscina ali, Salgado. E quando era o tanque, não foi ela reformada não. Ainda era aquele tanque. Olha quantos janeiro, hein? Festa de Reis. A gente estava aqui, as festas do Reis celebrava lá, né, no interior. A gente ainda não era convertido, né? Sempre tivemos uma vida, uma caminhada juntos. Não é? Graças a Deus que Deus nos guardou, nos deu o livramento. E hoje estamos aqui glorificando o Senhor Jesus. Então é isso, esse chamado que a gente não pode rejeitar. Um dia a gente estava lá fora, mas quando Jesus chamou, nós atendemos. Vocês atenderam, nossas famílias estão nesse caminho, sendo abençoadas através de nossas vidas. Através de nossas vidas. Então, queridos irmãos e amados, todas as famílias e pessoas são chamadas, são convidadas, mas alguns colocam em segundo plano. Irmãos, eu não quero acreditar que tem algum crente que faça isso, que ouça e desvaneie na atmosfera. Não, gente, não. A palavra de Deus é a verdade da felicidade, da paz, do amor, da vida eterna. Então ela não pode se desvanecer. Ela tem que encontrar um lugar, e esse lugar é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso coração, é a nossa vida, e é a vida da nossa família. É o lugar que essa palavra precisa estar. A gente tem que crer, irmãos. Não venha à igreja apenas por hobby, ou para dizer a alguém que você é crente. Venha para ouvir a voz de Deus. Venha para receber a direção da sua bênção, perfeita, maravilhosa, de alegria e paz para você, para a sua família. A gente vai lembrar disso, é Tiago falando. Ah, não venha só ouvir não, meu irmão. Ouça e coloque na sua vida, como santificação, como direção da vida de santidade. Leve para casa, para a família ser santificada. É o que a gente vai aprendendo. Escolhidos são todos que recebem e seguem. Todos que recebem e seguem, esses são os escolhidos. Então nós fomos escolhidos. Nós não estamos seguindo? Então somos escolhidos. Precisamos o que Deus nos ensina hoje, que já ouvimos pelos textos bíblicos. Santidade, santidade. A serva do Senhor não cansa de falar essa palavra nesse hino. Vejo até que nos chama muito a atenção, para ficar bem memorizada no nosso coração. Santidade, porque Deus é santo. Então, queridos irmãos, famílias chamadas têm suas características. As famílias chamadas, elas têm suas características. Paulo ensina isso a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
São famílias chamadas que têm essa característica. Conhecer a verdade. A primeira característica, irmãos, para a família, para o escolhido, a família escolhida e chamada, é para todos aqueles que não nasceu de novo e não foi regenerado. Essa é a primeira chamada para o escolhido. Aquele que está perdido, aquele que está distante. Nós precisamos levar isso para dentro de casa, para a família, para aqueles que estão fora. Então essa família chamada tem suas características, onde essa primeira para o chamado e escolhido são aqueles que não nasceu de novo, não foi regenerado. Se refere a um homem natural, que deixa de viver apenas por seus sentimentos emocionais. A segunda característica dessa família chamada e escolhida ainda para tem alguns que têm suas raízes ligadas ao mundo, tem ainda algumas práticas mundanas, inverte os valores, ou seja, dá prioridade à sua própria vontade. Então nós, como esse santificado, devemos levar para as nossas famílias que ainda não alcançaram. Família do lar, família da igreja, família do dia a dia. São esses que precisam ouvir. Temos como exemplo aquela história coincidência dos crentes em Jesus Cristo, que é a questão do jovem rico. Quanto ele queria Deus, quanto ele queria seguir Jesus Cristo, mas ainda tinha algo que lhe prendia. Como a gente conhece a história, eu vou ler um verso aqui dele, 2 versos. Ele ainda estava apegado a alguma coisa lá fora, como diz as Escrituras. Mas Jesus, como esse santo de Deus que desceu do céu, ali mostrou para ele qual era a posição que ele precisava tomar, que é agora nós, como discípulo de Cristo, para a nossa família daqueles que não se converteram. Mas o que é que ele fez? A Bíblia diz que ele deu as costas, que ele chorou, que ele rejeitou. Em Mateus 19, verso 21 e 22, diz assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Quer dizer, o Deus dele ainda eram as coisas terrenas. Eu acredito, vou dizer com segurança, que nós não estamos aqui e ainda temos como um Deus as coisas terrenas, as coisas materiais, que foi o que declarou esse jovem. Ele rejeitou o chamado de Jesus, segue-me, porque ele tinha muitos bens, então o seu Deus eram as coisas terrenas. Uma outra característica da família, a terceira, são aqueles que possuem orgulho religioso. Eles eram chamados, mas resistiam às mudanças de conceitos, de comportamentos. Ele não quis a vida nova. E a vida nova é Cristo que exige, acima de tudo, uma mudança verdadeira na sua vida. Como falamos anteriormente, não é apenas estar dentro de uma igreja física. É ter o nosso nome escrito no livro da vida. A igreja espiritual, a igreja viva, o organismo vivo, que somos nós, santificados. E precisamos levar a nossa família, as famílias, a serem santificadas. Queridos irmãos amados, tem dificuldades de ser humilde. Esses que ainda estão distantes, de reconhecer seu pecado e de se arrepender e voltar-se para Jesus Cristo. Porque estão amando mais o mundo do que a Jesus.
E nós, irmãos, estamos encarregados, como famílias chamadas, escolhidas a santificar. Nós precisamos, seja do seu lar, seja do seu vizinho, seja do seu trabalho, seja onde for, nós temos que levar a santidade à vida deles, com a nossa vida santa. Queridos irmãos, uma quarta característica, quem são esses chamados? São todos aqueles que ouvem a palavra e exercem a sua vontade. Os chamados são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas faz a sua vontade, não faz a vontade de Deus. Mas eles são chamados. Eles são chamados. Usa de uma forma contrária à vontade de Deus. As famílias são escolhidas, irmãos. Ela tem característica, como disse Paulo, a igreja dos Tessalonicenses na segunda carta, no capítulo 2, o verso 13 e 14. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade, e para isso vos chamou, pelo nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. As famílias que são escolhidas são todas as famílias que permanecem firmes, ligados à palavra de Deus, ligados, confiantes nesse chamado que Deus traz a vocês, ligado aos conselhos e à orientação do Senhor, escolhidos para dar graças a Deus. A primeira característica, irmãos, agora, para essa família escolhida, nós vimos a família chamada e agora a escolhida, mudar de caminho. Jesus falando, no capítulo 7, no verso 13 e 14, está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Então veja, queridos irmãos, como famílias escolhidas de Deus, nós temos que ter essa vida santificada, porque a porta só tem o formato de um santo. Essa porta estreita, que fala Jesus aqui agora nesse verso, é a medida do santo, é a medida da família santificada, onde todos os membros de nossas famílias vão passar. Agora nós temos o nosso papel, aprendendo com Jesus pela sua palavra, de levarmos essa nossa família a ter o conhecimento dessa verdade, a mudar a conduta deles, quando falamos sobre famílias chamadas. Agora nós que somos as famílias escolhidas. Então, queridos irmãos e amados, as famílias escolhidas são obedientes, procura fazer a vontade de Deus em tudo aquilo que lhe é atribuído. É caminhar o caminho do ensino do Evangelho que Cristo trouxe a nós, onde Ele é o próprio Evangelho. Jesus é o Evangelho. O Evangelho da água e do Espírito. É Jesus. Jesus é a palavra, é o Evangelho. Família chamada e escolhida, irmãos, constrói sua vida sobre a poderosa e gloriosa rocha. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto. Aquela casa, contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Os escolhidos, irmãos, são as famílias praticantes da palavra de Deus, não apenas só ouvir,
mas praticar a palavra de Deus. Então a família chamada e escolhida, ela abandona as tradições, os rituais mundanos, as fantasias, os dogmas, as lendas, os contos. Ouvimos na mensagem, fala sobre isso. A família chamada, ela está fora de tudo isso. Então, queridos, amados irmãos, a família chamada confia na palavra de Deus, se apega à leitura da palavra. Irmãos, como podemos ser santificados, uma família santificada, se a gente não aprender a ter um costume de estudar a palavra de Deus diariamente, que é o alimento do Espírito, que é a direção perfeita para a santificação da família? Se nós não tivermos esse costume, como podemos santificar o nosso lar, santificar o nosso casamento, santificar os nossos filhos? Como? Se é a palavra de Deus que santifica, que leva à mudança para ter uma vida santa. E também, ter uma vida de oração. Porque o Senhor, Ele quer ouvir a nossa confissão de fé, buscando e clamando, declarando que confia nas suas respostas. E a gente precisa ter essa vida, porque Deus, Ele confia e recebe a oração daqueles seus ungidos, seus servos, que buscam. Paulo também a Timóteo, no primeiro capítulo, na primeira carta, no capítulo 7, capítulo 4, verso 7, ele diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade. Encerrando, irmãos, esse momento, para a nossa família, queridos irmãos e amados, ter essa vida de santificação, famílias que são santificadas, suas características. Paulo, ensinando a igreja de Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, verso 2, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Olha que declaração. Para nós, famílias chamadas, famílias santas, nós temos que assumir esse papel de famílias santas na nossa conduta diária, dentro da nossa casa, no relacionamento matrimonial, na vida com os filhos, como pai, como mãe. Precisamos proceder dessa forma, porque nós somos família santa. Nós fomos transformados, nós fomos chamados, nós aceitamos o chamado de Cristo. Nós aceitamos essa palavra que nos conserta, que nos torna santo a cada dia. Então, queridos, renunciam, essas famílias que são santificadas, renunciam por completo às práticas do mundo. Vive a vida de santidade, a vida justificada pelo sangue de Cristo. Essas são as famílias santificadas. A família santificada não são mais identificadas com o mundo. Por isso que muitas das vezes, queridos irmãos e amados, somos perseguidos, somos atribulados, porque eles rejeitam a Cristo. Não rejeita nós, rejeita aquele que está em nós, é Cristo. A palavra, o Evangelho que é Cristo. É isso, queridos irmãos, e nós não somos mais identificados com esse mundo. A família santa não anda mais no pecado, não pratica mais as obras da carne. Paulo deixou bem exemplificado em Gálatas 5, do 19 ao 21. Aquelas questões que ele cita ali. Mas a gente vai para o verso seguinte, 22, que é produzir os frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, paciência, São 9 os frutos que Paulo relaciona ali do Espírito. Essa é a família santificada. Essa família somos nós, irmãos. Lembra disso, que você é a família santificada. E que há alguém na sua casa que ainda não é santificado, você vai santificar.
paga esse preço. Mas é preciso você ter a vida santificada para que os outros possam alcançar essa bênção. Então, queridos irmãos, amados, a família santificada foge daqueles que são rebeldes, foge daqueles que são enganadores e mentirosos, daqueles que são difamadores, que são ingratos, que são irreconciliáveis, que são amantes de si mesmo, mais do que as coisas de Deus. Sabe onde é que essa palavra está escrita? 2 Timóteo, capítulo 3, começando do verso 1, uma lista grande que Paulo faz ali. A gente tem que estar fugindo disso tudo. Irmãos, você fugir do erro de alguém não quer dizer que você deixou de amar alguém. Você não está querendo ser mais um errado. É isso que a gente aprende com Deus, porque nós somos família santificada. Queridos irmãos, disse Jesus que o santo não tem mais nada a ver com as pessoas que vivem na prática do mundo. Aqueles que são santos, não tem mais nada a ver. É onde você vai lembrar falando isso, da onde? De um salmo. Primeiro salmo. O irmão me falou com código Morse. O primeiro salmo. Aí você lembra que lá embaixo, quando ele fala do justo, que ele fala de duas qualidades, ele vai falar do ímpio, o verso 6, ele vai dizer que é o último verso do salmo, que os ímpios são como folhas secas, que perecem. Então é o que a gente, queridos irmãos e amados, aprendemos. Mas você lembra que na primeira parte desse salmo, já que mexemos com ele, que nós como família santificada somos como uma árvore plantada ao lado de um rio. O rio, lembra Monteiro, tomávamos muito banho no rio ali próximo ao sítio, não era? Isso. Nós tomávamos muito banho lá, não é? Banho, aguinha geladinha, fresquinha. Então, a família santificada é como aquela água fresquinha que a gente tomava banho ali, né? Que as raízes são molhadas, e os seus troncos é forte, as suas folhas são verdes, os seus frutos são de melhor qualidade, as folhas não caem. É uma planta vigorosa, é uma família forte, vencedora, maravilhosa. É como essa palavra do salmista. É a família plantada junto a um ribeiro, a um rio. A família santificada. Então, queridos irmãos, é preciso a gente ter cuidado. A gente precisa ser somente seguidor de Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos levar para a vida eterna. É o único. Não tem, o mundo mostra muito caminho, mas só existe um. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só existe um. Mas muitas das vezes você encontra alguns apresentadores de programa que eles dizem, não, tem muitos caminhos para chegar a Deus. Mentira deslavada do diabo, porque ele não sabe nem mentir. Ele diz que é o pai da mentira, mas as mentiras dele logo, logo se descobre. Como diz um adágio popular, mentira tem perna curta. É porque o mentiroso não sabe nem mentir. Ele é tão fraco para mentir, que ele é desmascarado de imediato. Então, queridos irmãos e amados, famílias, desejem se revestir e se vestir com as vestes nupciais. Deseje isso. Família, se revista e se vista com as vestes nupciais. A única justiça aceitável a Deus é aquela conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a única. O único juiz perfeito, a justiça perfeita, é Jesus Cristo. E é Ele que é o nosso juiz. É Ele que é a nossa justiça. E assim, queridos irmãos e amados, que a gente possa ser essa família abençoada, escolhida, não é? Para vivermos eternamente com Deus, para santificar
as nossas famílias e as famílias da igreja, as famílias daqueles que a gente encontra no dia a dia, lá no seu trabalho, na sua vizinhança. Amém? Que o Senhor deixe essa palavra gravada em nossos corações e que a gente venha pôr em prática, começando pela nossa casa. Santificar o nosso lar, o nosso casamento, os nossos cônjuges, os nossos filhos. Amém? Vamos ficar de pé então? Nós louvamos a Deus e agradecemos por esse zelo do Senhor. Porque a gente precisa estar atento, saber que Deus lhe trouxe. Quando eu perguntei se foi eu que tinha chamado, ninguém disse que eu chamei. Então, se foi o Espírito Santo que lhe trouxe, dê a máxima de atenção. Porque a gente precisa dessa direção. Essa direção é a nossa vitória e a vitória da nossa família e do nosso casamento. Amém? Então, a nossa irmã Rita de Cássia Santana Pontes Moraes. Eu não gravei muito porque ainda é do tamanho do nome do Dom Pedro I. Mas eu vou memorizar, viu? São 18 nomes, é pouco, não é? Apesar como nosso irmão querido sabe que eu sou jovem. Vamos orar então? Te louvamos sim, meu Deus, pelo cuidado do Senhor para com as nossas famílias. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, sabe o que a gente precisa. Nos leve, Senhor, a nos animar e praticar em nome de Jesus Cristo. Assim sejamos conosco, Deus. Salvador viria dela, que nós possamos ter a nossa mente, Pai, voltada a meditar na Tua palavra. Sim, Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Saber, Senhor, que é tudo para nos abençoar. É sim, meu Deus. Que é o melhor para os Teus filhos. Glória a Deus. Pai, abençoa cada irmão aqui presente, abençoa a vida do pastor Valdir. Eis-me aqui, Santo Espírito de Deus, envia-me a mim, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor. Com o coração aberto, Senhor, a guardar tudo que ouvimos de Ti, Senhor. Precisamos, ó Deus. Todo o Teu povo espalhado na face da terra. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando uma noite de paz, uma noite de restauração, Senhor. Que o Teu anjo Em nome de para nosso nos Senhor Jesus Cristo, ó nos Deus. livrar de todo o mal, Senhor, no caminho das Tuas cidades, Senhor. Que o Senhor esteja a acampar os Teus anjos, nos livrando de todo o mal. Senhor, que o Senhor esteja a nos abençoar, nos livrando de todo o mal, Senhor Deus, de toda enfermidade, de tudo aquilo, meu Deus, que não vem dos altos céus, que não vem do Teu trono. Pai, nós somos dependentes do Senhor, totalmente dependentes, Pai querido. Então que o Senhor esteja, meu Deus, a nos guardar, nos fazer entender a cada instante, Senhor, que não podemos ficar longe do Senhor, Pai, porque a nossa segurança está somente em Ti, Senhor. Amém. Abençoa-nos, Senhor, e nos leva para casa em paz e segurança, Senhor, debaixo da Tua proteção, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo, que te agradeço por tudo. Amém. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre o vosso lar, sobre essa igreja viva, gloriosa e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está reunido, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, santificada, diz: Amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por esta noite estamos descansados.